Olá! E hoje eu quero falar das coisas que muitas vezes a gente está fazendo, está falando, às vezes está se indispondo com as pessoas, está se indispondo consigo mesmo, mas não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. Tem a ver com o que já aconteceu lá atrás, em algum momento, que deixou aquela marca, que deixou aquela influência que para o resto da vida, algumas vezes, se a pessoa não fizer nada, se ela não fizer um trabalho, um tratamento para superar, para eliminar isso, ela fica sob a influência, sob o jugo de uma coisa que não precisaria mais estar ali. Mas enfim, é o trauma. Sobre isso que eu vou falar hoje. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, do nosso sentimento, das nossas emoções e apresentar para você o trabalho do psicólogo, apresentar essa possibilidade da psicoterapia que muitas vezes se faz muito necessária, ou para superar algum trauma, ou para você se conhecer, ou quando você percebe que alguma coisa não está funcionando, ou às vezes está tudo funcionando, está tudo legal, às vezes, mas você quer ficar melhor, você quer se conhecer mais, você quer entender mais o mundo, você quer... A psicoterapia também se presta a esse papel muito bem. Eu mesma não atendo, mas apresento uma equipe que está no meu site, o link está aqui, ou pelo WhatsApp, você pega as informações também. Então vamos falar de trauma. E já aproveitando para falar para você, que eu sempre esqueço de falar em algum outro momento aqui, de falar para deixar o like no vídeo, para você continuar recebendo as notificações dos meus vídeos e dos vídeos desse estilo, porque o YouTube entende dessa forma, entende também o tipo de vídeo que você gosta e que começa a ficar mais dentro das coisas que me interessam. Trauma. Trauma é uma palavra de origem grega, que significa ferida, machucado, cisão, rompimento. Na área médica é muito fácil de você identificar um trauma, uma lesão, porque ela é física, ela é visível, você olha, é observável e é inquestionável. Você vê ali um machucado, você vê um problema, você mostra para a pessoa e não tem o que dizer, não, acho que não é um trauma, é visível. Mas na área da psicologia, o trauma emocional, ele pode ser bastante subjetivo, né? Onde uma pessoa pode passar por uma situação que ficou traumatizada, que foi dolorida, que foi difícil, deixou sequela, modificou o comportamento dela dali para frente, mas ninguém acreditar que aquela situação pudesse ter sido suficiente para deixar tanta marca, para deixar tanta sequela nessa pessoa. Por quê? Muitas vezes quem está observando o trauma do outro, quem está analisando, avaliando, ele está fazendo isso pelo seu referencial, que é diferente. Ela tem uma outra estrutura, ela tem uma outra história de vida, ela teve outras vivências, então não dá para você dizer para o outro o que vai causar trauma no outro ou não. E isso o psicólogo ele faz muito bem na hora de avaliar, né, de entender a pessoa, quem ela é, o quão fragilizada ela pode estar, ou que tipo de estrutura psicológica ela tem, e para entender que sequelas que ela vem trazendo das situações que aconteceram. Então, a história de vida, a capacidade de resiliência, o significado que cada uma das coisas tem é diferente para cada pessoa. Uma pessoa pode ter um significado muito grande, por exemplo, nos encontros de família. Para ela aquilo é significativo, outra pessoa não tanto faz. Se faltou alguém no encontro da família, está fazendo falta nenhuma. Para outra, nossa, se faltou fulano, marquei um encontro de família, não veio, vai doer, vai ser sentido, porque as pessoas são diferentes. E pronto, isso você já sabe. E aí, por exemplo, uma pessoa ela pode ficar muito traumatizada porque ela foi demitida repentinamente no trabalho dela, no emprego dela, e ela passou a ter muito medo de lidar com esse assunto daí para frente. Ela passa a ter dificuldade de procurar um novo emprego, de procurar uma nova colocação. Ela treme só de pensar em entrar numa nova entrevista, de conversar, de ser avaliada, medo de entrar e de repente do nada ser demitida de novo.
E outra pessoa pode ser que não. Falar, ah, não, fui demitido, ok, bola pra frente, vambora, corre atrás de outro emprego. E você falar para outra pessoa, e a solução do seu problema é não ligar, não dê bola, vai atrás de outro problema. Você está passando por cima de todo o conteúdo, de toda a vida dessa pessoa e do que está sustentando-se, porque a pessoa não passa medo, não passa dificuldade, porque quer, porque decidiu. Então não é uma decisão que vai fazê-la deixar de ter trauma, é um trabalho, é uma análise, é um tratamento, né, do que vem acontecendo com ela. E mesmo uma pessoa que não tenha passado pessoalmente uma situação difícil, não foi com ela que aconteceu, mas ela assistiu, ela vivenciou, por exemplo, um assalto no restaurante. Ela estava meio de longe, ela viu que estava acontecendo o assalto, com ela não aconteceu nada, ela estava até no lugar seguro na hora que ela assistiu, mas aí ela fica traumatizada, pode ficar traumatizada, depende da pessoa, mas ela pode ficar traumatizada. Ela pode passar a ter medo e evitar e não conseguir passar em frente desse restaurante nunca mais. Ela desvia o caminho, ela dá uma volta enorme. Ou se conforme o tipo de o tanto de generalização que a pessoa faz, ela pode não passar mais por restaurante nenhum. Ela pode deixar de comer em restaurantes por conta daquele trauma, e generalização é isso. Aconteceu em um restaurante, ela generaliza para outros restaurantes, pode generalizar para outros ambientes fechados, pode generalizar para qualquer ambiente onde tenha um grupo de pessoas ou para qualquer comércio, enfim, vai depender do conteúdo interno da pessoa para entender como é que ela está generalizando. E em algumas situações pode até acontecer da pessoa dizer, da pessoa pensar que uma situação causou trauma para ela, mas na verdade o trauma já existia. Aquela situação, ela lembrou uma outra do passado, mais antiga, mais profunda, uma ferida mais escondidinha, e aí por uma questão de memória emocional, talvez por similaridade de alguma coisa que tenha acontecido parecido, ela acredita que foi aquela situação ali mais recente que causou o trauma. Por exemplo, uma pessoa que no passado teve um animalzinho de estimação que ela gostava muito, era muito apegada, mas aconteceu, ela presenciou esse animalzinho ser ferido, ele foi atrapalhado, ele veio a falecer e foi muito dolorido para ela, mas ela era muito criança, o tempo passou, ela nem lembra mais. Mas aí agora ela está diante de um outro animal que tem uma ferida, às vezes até pequena, nem tanta, mas aquilo causa um impacto para ela. Aquilo causa uma dor, às vezes até uma paralisia, uma dificuldade de lidar com a situação tão grande que ela quer ajudar, ela quer fazer alguma coisa, mas não consegue. Ela não consegue sair do lugar, ela não consegue... Por quê? Por conta de um trauma. E ela vai dizer que foi essa feridinha que causou trauma. Não, o trauma já estava, ela só não lembra, né, do original. Num outro exemplo, que é muito, muito, muito comum, uma pessoa fragilizada com a sua infância, uma infância onde ela teve pouco ou nenhum acolhimento, uma família que vivia na base do grito, da surra, e aí ela fica traumatizada e num momento posterior aí da vida dela, aparece uma pessoa que trata ela de uma forma um tanto rude. Não seria suficiente para causar nenhum grande impacto. Você pode falar, tomar banho, ou você pode responder alguma coisa, ou virar as costas e deixar a pessoa lá falando abobrinha sozinha, mas se a pessoa está traumatizada, se aquilo tem um significado para ela, ela vai reagir de uma forma muito maior, talvez desproporcional, talvez não, o trauma tem essa característica da reação desproporcional ao que ela tá vivendo agora aqui no presente, né? Coisa que outra pessoa viveria aquilo, talvez com alguma angústia, tá? Não é legal ser tratado de uma forma grosseira por outra pessoa, mas sem esse impacto todo do trauma, se a realidade da outra pessoa é outra. E agora eu vou falar então dos indicadores do trauma. Lembrando que se você chegou até aqui, deixa o like no vídeo, te ajuda e fortalece o canal. Sintomas físicos que são bastante comuns, a pessoa ter sudorese, tremor, taquicardia, dor de barriga, falta de ar,
Só que esses sintomas por si só você não pode determinar. Ah, a pessoa teve tudo isso sem nenhuma causa orgânica, não estava doente, então vamos entender, é uma causa emocional. Não necessariamente é um trauma que está surgindo, mas é um indicador de que pode ser. Pode ser uma crise de ansiedade, pode ser um episódio de pânico, pode ser algumas outras coisas, mas é um indicador. Sintoma emocional, ela pode sentir muita culpa, muito medo, muita raiva, apreensão, tristeza, desamparo, paranoia, pensamentos irracionais e lógicos de que alguém está atrás dela, de que alguém está perseguindo, e quando nada disso está acontecendo, pode ser um indicador de trauma também. Sintoma comportamental, o impulso de sair rapidamente de um lugar, às vezes ela nem sabe porquê, às vezes ela sabe, ela tem a lembrança do que aquilo eliciou nela. Dificuldade de falar, dificuldade de se expressar, enfim, um sintoma comportamental que também, por si só, nada disso que eu estou falando por si só identifica trauma, mas são elementos que o psicólogo vai construir, emendar um no outro e entender a lógica disso tudo para conseguir identificar se é trauma ou se é algum outro quadro clínico. Agora, indícios de que tem um trauma interferindo na tua vida atual, coisas que as pessoas costumam fazer que é um indicador, que pode ser um indicador. Evitar lugar, né? Não consegue ir num tipo de lugar ou num lugar específico, não consegue entrar em cinema de jeito nenhum, não consegue entrar em supermercado de jeito nenhum, não consegue entrar numa igreja, não consegue entrar numa, sei lá, qualquer lugar que ela não consegue, e evita e foge e dá desculpa e, né, não entra mesmo. Evitação de pessoas, às vezes de tipos de pessoas ou pessoas específicas. E aí, quando é criança, é um indicador forte. Quando a criança não quer falar com alguém, porque aconteceu alguma coisa ali, às vezes a criança é ensinada, seja educada, cumprimenta o tio, e às vezes ela não está respondendo positivamente essa pessoa porque tem alguma coisa ali que aconteceu. Então é bom observar. Ou evitar a si mesmo, evitar de pensar nos seus sentimentos, de pensar no que passa na sua cabeça, de ser metacognitivo, de pensar sobre os seus pensamentos, evitar a si mesmo, não tomar contato consigo mesmo, pode ser também um indicador de trauma que está aí acontecendo. Relacionamentos ruins e sequência, a pessoa entra em um, sai e entra no outro, tudo igual, a mesma coisa. Pode ser uma tentativa inconsciente de resgatar alguma coisa que ficou mal resolvida, então a pessoa de alguma forma procura, sem saber, sem perceber, o mesmo problema, pessoas problemáticas da mesma forma, para ela lidar com aquele problema, que é um jeito inconsciente de encarar aquilo lá numa tentativa de superação, só que é uma tentativa doentia, não faz bem para ninguém. Agressividade gratuita, do nada a pessoa de repente está xingando alguém, está falando mal, está se indispondo. Medo desproporcional, medos às vezes de objetos, às vezes de situações, às vezes de pessoas, às vezes de ações, atos, ou seja, rituais, às vezes, enfim. Autoestima prejudicada, também é bastante comum, a pessoa não se entende com ela mesma, não consegue se aceitar, não consegue conviver consigo mesma, enfim. Só que, como eu falei, nada disso isolado determina. O psicólogo ele vai avaliar o conjunto, vai entender por que eu estou falando isso e repetindo até algumas vezes, para ninguém sair pegando esse vídeo e sair fazendo diagnóstico dos outros, falar, psicólogo lá do YouTube falou que você tem trauma. Pelo amor de Deus, não faça isso com ninguém, nem consigo mesmo. Tem alguma desconfiança de que tem alguém sofrendo por trauma? Acolhe essa pessoa, orienta ela a procurar um tratamento, não tente ser o técnico dela, porque o psicólogo estuda, tenta entender um monte de processos e acolhimento é bom, colo é bom, claro, vai lá, sim, acolhe, dá um abraço, ouve, mas entenda que tratamento é tratamento, né? Então, dar essa dica já é, um grande ajuda, ou uma autoajuda, o que você pode dar para você mesmo é você procurar o seu tratamento, você se permitir superar
E muitas vezes o que mais dificulta a pessoa de entrar no tratamento é o receio de ter que tocar no assunto. Falar, eu não aguento mais pensar nisso, não aguento mais já foi dolorido demais ter vivido uma vez, vou ter que ir lá falar de novo. O psicólogo ele vai entender o seu momento e muitas vezes ele vai chegar no assunto sem você perceber que ele está chegando, porque ele vai por caminhos que são, porque a ideia é te tratar, né? Você ficar melhor, não piorar. Óbvio. Então, por isso que eu falo, por conta das técnicas, às vezes ele consegue por outros caminhos que você não está nem percebendo, que são confortáveis, sim, que são possíveis, você vai chegar no problema e é possível tratar e melhorar. Não esquece de deixar um like no vídeo. Obrigada por me assistir. Não deixe de pensar no psicólogo se você percebe que tua vida está sendo limitada. Obrigada.